Olá, meus amigos e minhas amigas, olha só, voltando aqui para mais um podcast, e hoje eu trouxe essa pessoa sensacional, é um estudioso do direito, que eu vou dispensar hoje todos os comentários que eu faço e a admiração que eu tenho por ele. Todos vocês sabem, e o meu pensamento sobre ele, sobre o profissional que ele é, a pessoa física, natural é outra coisa, ele sabe muito bem também, então essa eu não preciso mencionar, mas na pessoa aqui pública, no profissional, no magistrado, hoje doutorando pela Federal, mestre e agora doutorando pela Federal, toda a admiração que eu tenho por ele já está num podcast que gravei com ele, o ano retrasado, se não me engano. Está aí disponível, dá uma olhadinha lá, o podcast do Maurício Doutor, doutor, enfim, você vai ver, é um podcast de 3 horas e pouco, é para aquele que quer aprofundar no direito, conhecer como é que um magistrado sofre, também como é que é a sua carreira, as suas angústias, suas apreensões. Então eu vou dispensar quaisquer comentários e já indo direto ao assunto, né? Já agradeço o convidado daqui a pouco por ele ter vindo. O que nós vamos falar hoje é sobre prescrição intercorrente, que é o que eu digo que é advocacia na veia, tá? E aqui magistratura na veia. Ele lá no gabinete sofrendo e, obviamente, também no doutorado discutindo esse assunto com o professor Rodrigo Xavier Leonardo, que é sensacional. Vou trazer para o podcast, já devia ter trazido ele, um dos maiores civilistas do Brasil, né? E você estava lá discutindo com ele esse assunto, não tem pessoa melhor, né, para discutir esse assunto lá no ambiente acadêmico, mas sempre com os olhos voltados para a prática, por isso que eu te admiro, né, Maurício? Então aqui, doutor Maurício, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, né, dispensar esse tempo. Estamos fora do horário de gabinete, tá, senhores? Estamos gravando fora do horário, então ele sabe, né? Ele não grava no horário de gabinete é para atender o jurisdicionado, o advogado, então é por isso que eu sempre o admiro. E então, muito obrigado mais uma vez. Falaremos sobre prescrição intercorrente. Já tenho aqui algumas perguntas minhas separadas e também já dá audiência, tá lá no Instagram, me siga lá no @leonardoagostini76, ele não vai falar o arroba dele porque não precisa, tá? Senão começa lá a encher o saco, mas o meu é @leonardoagostini76, se tiver alguma dúvida também acadêmica, me passa que eu passo pro doutor e ele responde e eu respondo para você. Professor Maurício, doutor, também professor da Escola da Magistratura, só para quem não viu ainda, se você tiver preguiça, eu fico daí, é lamentável, tá? Mas só para vocês saberem, quem não viu aquele podcast, saiba que ele é professor da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, também juiz de direito hoje da 18ª Vara Civil, tá? Eu não fico stalkeando ele, tá? 18ª Vara Civil de Curitiba, tá? Então ele está aqui localizado na cidade de Curitiba, também é mestre pela Federal e doutorando hoje pela Federal, e além disso, pai, um bom pai, bom esposo, a esposa dele esteve aqui também comigo, um abraço, Franciele, obrigado por ter participado e mais do que isso, profissional, mais do que dedicado. Obrigado mesmo, Maurício, por estar aqui e espero que a nossa conversa seja frutífera e eu tenho certeza que eu vou muito aprender com você sabe a admiração que eu tenho e também sabe o quanto eu aprendo com você, o quanto me sinto desafiado, porque hoje acordei às 2 da manhã preocupado em não fazer feio na sua frente, porque eu te admiro muito, né? Espero que eu não fale nenhuma bobagem. Não, e só para falar, antes de começar, eu sempre falo para ele, isso aqui, passo alguma notícia para ele, isso aqui é meio atípico, e ele muito educado, falou, doutor Leonardo, porque nós somos colegas da Escola da Magistratura, isso não é um meio atípico, isso é meio típico, mas eu entendi o que o senhor queria falar. Então ele é muito educado. Eu falando as minhas bobagens, quando eu falar perda de direito, ele vai falar perda de pretensão. Eu falo, não é perda de direito, é pretensão. Mas tudo bem, ele tem muita luz e ele é educadíssimo. Professor Maurício, muito obrigado por ter vindo. Realmente, fico muito feliz em tê-lo mais aqui, mais uma vez. Imagino, professor Leonardo, é um prazer mais uma vez estar aqui. Me chamo sempre que precisar. Você sabe que é um prazer para... Nós somos apaixonados por conversar sobre temas da vida, em momentos apropriados, e do direito nesses espaços acadêmicos. Eu também sou um admirador do seu estudo, da sua dedicação, do seu trabalho, da sua preocupação em disseminar o conhecimento, que é o que você faz aqui nesse podcast. Então, conte sempre comigo e é um prazer novamente. Ótimo. Professor Maurício, muito obrigado mesmo. Então vamos lá direto ao assunto. Eu pediria, com a sua didática de professor, né, que nós começássemos falando, primeiro, se o leigo fosse assistir, o meu público não é público leigo. E aqui eu já advirto, eu tenho só tomado um cuidado agora nos vídeos, nas aulas. Então, por exemplo, vou falar de conceito de obrigação. Vou falar, isso aqui é direito civil para iniciante, tá? Vou falar de impenhorabilidade do bem de família, advocacia na prática e já para o advogado que está mais lá avançado, né? Mas o meu público é basicamente formado por advogados, né? Que obviamente vão ter conhecimento da noção de prescrição. Mas eu gostaria que você me falasse, nós vamos falar de prescrição intercorrente,
E eu vejo muita confusão entre a prescrição do direito material e a prescrição intercorrente do direito processual civil. Vamos começar do óbvio, né? E o óbvio às vezes precisa ser falado. O que é a prescrição? E para que ela serve? Qual que é a função dela? Né? Porque, assim, dando exemplos, eu não paro aqui porque eu falo demais, né? O convidado é você. Mas o que é a prescrição? Para que ela serve? Qual que é a função dela? E o juiz faz com prazer extinguir o processo? Diria eu. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer uma divisão importante entre prescrição, aquela boa e velha prescrição do direito material, e a prescrição intercorrente. Né? Para fazer um primeiro enfoque divisor desses dois conceitos, a prescrição intercorrente, quando nós falarmos em prescrição intercorrente, pense na prescrição que se iniciou e terminou no curso de um processo. A prescrição que acontece, que se inicia antes do processo e é interrompida já quando o processo está em curso, com o despacho do juiz que ordena a citação, que é uma das causas interruptivas da prescrição, essa é a prescrição de direito material comum. Quando essa interrupção da prescrição acontece pelo despacho do juiz que ordena a citação, desde que o autor da ação, em 10 dias, providencie o necessário para que a citação aconteça. Ele tem que ser diligente, o juiz despachou, cite-se, ele tem que fazer o recolhimento das custas, se não for o caso, isso é gratuito, indicar o endereço, ele já indicou na inicial, recolher as custas, e aí o juiz expede a carta, mandado, agora vai começar a citação já está valendo por Diário de Justiça Eletrônico, né? Então temos essa novidade importante, mais um tema aí. Outro tema, eu vou te chamar aqui para falar disso. Eu já começo, eu não quero mais eu já começo a suar, não quero mais advocacia contenciosa, não. Então, providenciada a citação, é preciso essa providência para que o despacho do juiz que ordenou a citação tenha capacidade de interromper a prescrição. Providenciada essa citação, aí se inicia uma nova contagem de prazo prescricional. É essa nova contagem de prazo prescricional que é chamada, agora pela lei, isso é uma criação pretoriana, não existia antes uma prescrição intercorrente tipificada. Perfeito. Mas agora existe uma prescrição intercorrente, inclusive escrito na lei esse nome, essa prescrição se inicia a partir dessa interrupção pelo despacho que ordena a citação, inicia uma nova prescrição. Isso é a prescrição intercorrente. A prescrição comum e a prescrição intercorrente, elas têm em comum, e aí depois a gente vai ter que fazer observações, tá? Vou fazer primeiro o geral. Mas a prescrição intercorrente e a prescrição comum e a prescrição intercorrente, elas têm em comum o fato de que o titular de um direito, ele permaneceu inerte por um tempo, determinado tempo previsto em lei. Então, a prescrição, a inércia sempre foi, desde tempos imemoriais, desde quando se começou a pensar a prescrição como algo importante e útil para a tutela dos direitos, a prescrição sempre esteve associada à ideia de inércia. Então, esse é um componente importante para que se pense em prescrição. Um outro componente importante é o decurso do tempo, né? O decurso do tempo estabelecido em lei. Claro que existem divergências doutrinárias em lei, necessariamente em lei. Será que as partes não poderiam mesmo convencionar? Mas enfim, vamos pensar aqui no comum das coisas. Prazo prescrito em lei, inércia do titular do direito. E, obviamente, a possibilidade de exercício pelo titular do direito. Então, por exemplo, a lei não faz, os prazos não correm, os prazos prescricionais não correm contra um incapaz, né, contra quem está impossibilitado de exercer um direito. Então, a prescrição é esse efeito que a lei atribui à inércia do titular do direito por um determinado período de tempo. E o que a prescrição visa a salvaguardar? Esse também é outro assunto que vocês vão encontrar várias, mas vamos ali para o que é quase unânime, para que não há muita divergência. A ideia da prescrição, em primeiro lugar, é a salvaguarda da ordem pública. É uma ideia de estabilização das relações sociais. Né? Então, é preciso que em algum momento
o titular, o devedor, não o titular do direito, o devedor, aquele que é o devedor de uma determinada obrigação, que ele seja exonerado para seguir em frente. Então, existe essa primeira ideia de prescrição como uma ideia estabilizadora das relações sociais. Um outro enfoque importante da prescrição é uma ideia de que o decurso do tempo faz com que a documentação, a prova, a memória das pessoas a respeito de determinados fatos, ela vá se perdendo, né? Hoje a documentação é mais fácil, uma documentação eletrônica, mas a memória continua sendo física, né? Com o decurso do tempo, as memórias, os registros das coisas, eles vão se exaurindo. E qual é o problema disso? O problema disso é que há quem diga o seguinte, que essa expressão também é polêmica, mas que uma decisão proferida 2 anos depois da violação do direito é diferente de uma decisão proferida 10 anos da violação do direito, que ela tende a ser uma decisão menos justa, menos rente à realidade, porque a prova não é tão consistente quanto a prova que existia lá mais perto da ocorrência do fato. Então tem também com a prescrição uma preocupação em que o devedor não se veja obrigado a guardar uma documentação comprobatória da ocorrência de um determinado fato por tempo indeterminado, né? Então, existem pelo menos esses 2 enfoques. O enfoque de que a prescrição estabiliza relações jurídicas e que a prescrição desonera as pessoas da obrigação de ter que guardar memórias e documentos por um prazo indefinido para fazer prova de um direito. Tem outras repercussões que a gente poderia pensar, mas eu acho que aí a gente iria muito longe. Então, a prescrição tem essa finalidade, né? Esse escopo de tutela da ordem pública, na medida em que ampara, estabiliza relações sociais, e tem um enfoque de ordem privada, que é desonerar o devedor da própria obrigação, e isso também é polêmico, né? Da própria obrigação e da guarda de documentos e registros em relação à ocorrência dos fatos. Perfeito. Agora, deixa eu só, então, tentando aqui, e você vai me corrigir, porque eu não gosto, quem sou eu para ensinar doutor, né? Mas aqui, vamos lá. Então, primeiro, antes de entrar realmente na prescrição intercorrente, você já mencionou, já deu uma pequena noção dela. O primeiro ponto, eu li o seu artigo aqui antes de fazer, tá? Como sempre, excepcional, vai ser publicado mais à frente, lá, um módulo desse módulo do professor Rodrigo Xavier Leonardo, e me chamou muita atenção, eu nunca tinha imaginado, e essa é assim, a mágica do direito, né? A mágica dos pontos de vista, porque você trouxe o enfoque da função da prescrição, me chamou a atenção do seu artigo, da função da prescrição com relação ao impacto para a prova e para a defesa do réu, tá? Que eu nunca tinha pensado, porque a minha cabeça funciona com base no direito material. Sim. Eu sou aqui do Código Civil, não do Código de Processo Civil. E eu aprendi muito ali, eu achei sensacional quando você traz chama atenção para essa função, porque realmente para o campo da prova, isso é fundamental. E o juiz tem que analisar a prova do processo. E quanto mais ela for fragilizada pelas perdas de memória, pela perda de uma testemunha, isso complica. Mas o que eu gostaria só de falar muito rapidamente eu poderia afirmar que uma das funções da prescrição que você mencionou como estabilidade, está relacionada à segurança, e diria mais, segurança jurídica. Sem dúvida. Então, um princípio fundamental que é de estabilização, por isso que vocês no processo vão defender muita coisa julgada, né? E eu também tenho que defender, mas o que eu acho, que eu iria chamar a atenção da nossa audiência e dos advogados aqui iniciantes, porque os mais experimentados já terão aqui conhecimento do que nós estamos falando, é que quando a gente está falando da prescrição, a gente sempre pensa na prescrição com relação ao exercício do direito ou a perda de uma pretensão do direito material. Isso é prescrição extintiva. Mas nós temos, veja como relevante, a prescrição aquisitiva, que é na uso capião. Sim. Então, o decurso do tempo, aliado a um fato jurídico, que é a posse, gera o quê? A aquisição de um direito. O direito de propriedade. Sim. Então, veja como esse valor,
ele tem que ser resguardado. Então, quando nós estamos falando de prescrição, eu falei, o juiz se diverte em extinguir um processo porque não quer mais um processo. Não, sim. Eu estou brincando, obviamente, que é a cabeça do advogado, tem alguns juízes que ficam bravos, e tem que ficar você, que é um bom juiz. Fiz uma reunião aqui, vocês ficam falando que eu fico só falando mal, eu fiz uma reunião com a doutora Pamela Dalegrave, você deve conhecer, obviamente. Sim. Me atendeu super bem as 2 vezes, e não é porque ela deferiu uma coisa aqui ou outra coisa ali, mas porque marcou rapidamente, atendeu no horário, escutou muito bem e decidiu conforme sua convicção. E daí, às vezes vocês ficam achando, você brinca comigo, só fala mal do juiz, não, tem que falar mal de você, você me fala, mas aqui escondidinho, aqui eu estou fazendo porque realmente, assim, vou elogiar sempre publicamente, mas enfim, né, não tem nada, atravessei só a conversa para ser justo com os juízes também, mas enfim, quando estamos falando de prescrição, né, ele tem um efeito extintivo, que é esse que nós vamos trabalhar agora, mas tem efeito aquisitivo, que é a da uso campeão, que é o melhor exemplo. E por quê? Porque você tem que estabilizar, parar com, né, agora o escritura, você não deu uma função adequada à propriedade, você perde. Né? Prescrição aquisitiva. Você não movimentou o processo, ou não ajuizou a ação no tempo que deveria ajuizar, dormiu, né? Tem uma frase latina que eu não vou, dormentius, né? Boius, sei lá, enfim, você perde aquele direito de aquisição. Então, segurança jurídica é uma das funções principais da prescrição, correto? Correto. Muito bem. Agora, se a gente for falar, agora eu quero entrar realmente na prescrição intercorrente nos problemas. Ela não existia e hoje ela existe. E vamos lá agora novamente para o advogado iniciante. E aqui eu me colocaria no lugar do advogado iniciante, porque eu falei para você, e eu não tenho medo nenhum em mencionar isso, eu tenho muito processo em fase de conhecimento e início de execução, né? Porque realmente eu consigo ali nos 15 dias já receber, enfim, naquela intimação dos 15 dias, o devedor é solvente, ou tenho dado sorte ou tenho sido competente. Sortudo e competente. Alguma coisa é. Mas eu não tenho chegado naquele momento em muitos processos, apesar que eu tenho não posso falar qual é, obviamente pelo sigilo, né? Mas contra uma escola aqui, que eu fico triste pelo cliente, porque o cliente tem um valor bom, teria que receber um dano moral e não consegue receber. Mas enfim, que está lá que eu não consigo localizar bens, né? E isso me causa uma angústia, obviamente, e agora, como eu não tenho muito processo, eu não estava vivenciando muito esses dilemas da prescrição intercorrente, dos riscos do juiz extinguir essa prescrição intercorrente. Então vamos lá, dentro do processo. Tá? Então o indivíduo, eu gostei que você já deu esse bom exemplo, né? De acidente de trânsito, 3 anos, pessoa física, 3 anos, tá? Para quem não é do direito, só para entender, né, nós temos uma audiência qualificada que às vezes não é do direito, mas gosta do direito, então tá lá. Ele chegou lá, bati no carro do Maurício Doutor. Eu tenho 3 anos para ajuizar uma ação se eu não cumprir espontaneamente. 3 anos do fato, correto? Sim. Passou 3 anos e 1 dia, 3 anos e 1 mês, tá? Prescrição, o juiz, sei lá, acho que nem recebe inicial, ou se não recebeu, não viu, alertado, vai declarar a prescrição. Então essa prescrição do direito material. Sim. Lá do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, se não me engano, tá? Agora vem a prescrição do direito processual, que não existia. E agora vem lá para o advogado iniciante, para mim, que tenho feito pouco, ou atuado pouco nessas fases de execução de bens com poucos bens a serem penhorados, tá? Ou que o devedor não seja citado. E não vou falar de execução fiscal, tá? Estamos aqui direcionados à execução civil. Me conte uma coisa, então, me faça essa diferença e como que os advogados, né, eu não, como um cidadão, né, enfim, mas como que os advogados devem ter os cuidados, porque assim, o que está me preocupando é sempre, passou 2 anos, ajuizei a ação, citou, interrompeu a prescrição, uma única vez pelo artigo 202, uma única vez é uma outra pergunta que eu vou te fazer depois, tá? Agora, perfeito, tá lá, o juiz sentenciou, executou, sentenciou, apelou, recurso especial, transitou em julgado, coisa julgada. Agora eu vou executar. Né? Começa daqui já o prazo prescricional, é isso que eu quero que você me explique. Tá? Isso que eu quero que você me explique com todo o tempo e paciência que você tenha. Tá? Então vamos lá. Esse é um tema, acho que assim... Não sei se me fiz entender, perfeitamente, falei demais, perfeitamente. Né? Esse é um tema que eu acho que para o seu público que lida na prática com o processo de execução civil, eu também vou dar um enfoque na execução civil, que a minha lida prática é com a execução civil. O seu público que lida com a execução civil, eu acho que é um tema muito importante para que chegue ao conhecimento deles, óbvio que muitos já conhecem, mas esse é um tema
que talvez que muitas pessoas não atentaram para o que aconteu nesse meio tempo. Para o que aconteceu na prescrição. Eu também não, tá, doutor? Assim, eu também então, me assim, atentei. Eu tinha que ter xingado muita gente. Eu falei, eu tô preocupado. Logo todos vão perceber quando as prescrições começarem a ser decretadas. Isso, é. Aí vai aparecer. Aí vai aparecer. Mas assim, até 2021. Em 2021 teve uma alteração legislativa importante. Até 2021... No Código de Processo Civil 2015, no Código que é Processo, novo, isso, né? No Código de Processo Civil 2015, que é novo. Em 2021 veio uma alteração importante. Até o Código de 2015 entrou em vigor, já tinha ali uma disciplina processual da prescrição intercorrente. E como era essa disciplina? Funcionava assim. Tá lá no artigo 921 são as causas de suspensão da execução. Uma das causas de suspensão da execução era essa da não localização de bens do devedor. Não localização de bens do devedor. Não localizados bens do devedor, suspendia-se a prescrição, suspendia-se o processo pelo prazo de 1 ano. Essa suspensão de 1 ano, a ideia do legislador era a seguinte: olha, você tem 1 ano para procurar, e fora do processo, para procurar bens penhoráveis e depois vir aqui, tá, pronto, nessa paralisação de 1 ano no processo, eu fiz pesquisas no registro de imóveis, eu fiz pesquisa, sei lá, em tudo quanto é canto aí, localizei esse bem, estou indicando um bem penhorável. Essa é a ideia por trás dessa regra. Então, qual que era a ideia? Busca, tentou lá no processo, juiz, eu quero Cisbajute, fiz Cisbajute, negativo. Juiz, então agora eu quero Renajude. Renajude é para localizar veículos, fiz o Renajude, negativo. Juiz, faz aí o Infojude, procura na base de dados da Receita aí as declarações que eu quero ver se eu localizo bens. Fez Infojude, não localizou nada. Juiz, eu quero a expedição de ofício para a Companhia dos Portos para ver se ele tem uma embarcação. Fez lá esse ofício negativo. E assim vai. Eu quero ver se ele tem ações em corretor. Enfim, fez a pesquisa negativo. Aí a parte vinha lá, ou o juiz determinava de ofício, ou a parte vinha, juiz, agora eu quero a suspensão do processo por 1 ano. Aplicação lá do artigo 921. O juiz deferia a suspensão do processo por 1 ano. Durante 1 ano não contava prazo nenhum. Esse 1 ano não estava contando prazo prescricional nenhum. Passou 1 ano, começava a prescrição intercorrente. Olha só. Já no CPC 2015, na redação original, já começava. Então presta atenção. Olha, a diferença é monstruosa. Olha só. Busca bens no processo. Enquanto você está pesquisando, ali não estava inerte. Eu já cansei de você, só de você falar, eu já estava ficando cansado. Isso. Nossa, e vai. Você estava buscando bens no processo. É raro, mas acontece muito. Também, gente, assim, eu não vou entrar em... Tem divergências falando assim, mas a busca tinha que ser efetiva, se você só fica pedindo isso, não importava, tinha que suspender a execução e começar... Mas enfim, vamos para o que acontecia no geral. Então, estou lá tentando localizar bens, beleza, processo redação original ainda. Redação original do Código 2015, 921. Perfeito. Busca procurando bens, procurando, chegou uma hora que não localizou, daí ou o juiz determinava a suspensão, ou, o que era mais comum, a parte vinha, juiz, agora eu quero a suspensão do processo por 1 ano. Suspendeu o processo, 1 ano. Acabou 1 ano da suspensão, aí sim, só nesse momento, começava o curso da prescrição intercorrente. Qual é o prazo da prescrição intercorrente? O prazo da pretensão executiva é o mesmo prazo da ação, ou da pretensão de conhecimento. Então, se eu tenho 3 anos para ajuizar uma ação de responsabilidade civil, constituído o título judicial, que é a sentença condenatória, eu tenho 3 anos também para executar, para a contagem da prescrição intercorrente. Súmula 150 do STF lá. Isso, súmula 150 do STF. Então, suspendeu o processo por 1 ano, pronto. Agora vamos começar a contar os 3 anos no nosso exemplo da responsabilidade civil. 3 anos. Eu vou lá, se eu não localizasse bens ao longo desses 3 anos, aí sim se dava a prescrição intercorrente. Né? Se eu vou lá, daí você tinha que ter uma diligência efetiva de localização de bens. Eu vou lá, passou 1 ano, começa... deixa eu fazer uma correção aqui. Vamos lá. Passado esse 1 ano, o processo ele era arquivado.
o processo ficava arquivado e a parte, ela podia até falar assim, juiz, desarquive, faz de novo o Cisbajude, faz de novo o Infojude, mas aí a jurisprudência dizia assim, não, se você só pede o desarquivamento dos autos, mas não há uma efetiva localização de bens do devedor, aqui eu vou interpretar isso como uma inércia, não localização, como o duro de prescrição é que tudo tem divergência. Claro, você vai achar julgados que vai dizer assim, não, se ele passou um ano de suspensão do processo, o exequente, ele pede diligências, isso é o suficiente para que a prescrição não volte a correr. Por outro lado, você vai achar julgados falando, não, passou um ano de suspensão, só se ele apontar bens efetivos, só se houver uma diligência ativa é que vai haver a paralisação da contagem da prescrição. Então, de novo, recapitulando, porque eu acho que eu dei muita informação. Vou lá, estou diligenciando bens, não localizei bens, suspende o processo por um ano, isso na redação original do CPC de 2015. Suspende o processo por um ano, suspendeu por um ano, o processo é arquivado e começa a contagem da pressão intercorrente. No nosso exemplo, em prazo de 3 anos. Podia ser de 1, podia ser de 5. O nosso exemplo aqui é de 3. Começa 3 anos lá, o processo fica aguardando a pressão intercorrente. Aí, como é que eu fazia para paralisar essa pressão intercorrente? 2 correntes. Uma que dizia, não, se você voltar a agir na execução, a ter uma conduta proativa de busca de bens, isso é suficiente. A outra não tem inércia, né? Isso na execução civil. Na execução fiscal já era tem outra orientação. Na execução civil. A segunda orientação. Não, se você precisa rearticular aqui a execução, mas precisa ter sucesso. Ter sucesso. Mas, senão enfim, é o equivalente à inércia. Se não ter sucesso, é como se não tivesse nada acontecido. Isso. Então, assim era a prescrição intercorrente até agora. No mais das vezes, para que se reconhecesse a prescrição intercorrente, era necessário eu até nesse texto aí escrevi uma superlativa inércia. Essa expressão foi sensacional. Do exequente. Porque enquanto ele mantivesse a execução em andamento, a execução ativa em busca de bens, raramente seria reconhecida uma prescrição intercorrente, a não ser para os adeptos dessa orientação de que ele teria que ter, depois da suspensão, ele teria que ter uma diligência efetiva, bem sucedida. Raramente ele ia ter o reconhecimento de uma prescrição intercorrente. Isso era assim até 2001. 2001, e aí os advogados precisam ficar, a partir disso, muito atentos. Muito atentos. Como é que funciona a partir de 2021? Teve uma alteração, então, no artigo 921 do CPC. E essa alteração do artigo 921, ela passou a preconizar que, iniciada a execução do processo, tentada a busca, uma diligência para localização de bens. Vamos falar da localização de bens, que é o mais comum. Tem também a localização do devedor, mas isso não é o recorrente. A localização de bens que é a causa corriqueira de reconhecimento de pressão intercorrente. Iniciada a execução ou cumprimento de sentença, tentada a primeira diligência para localização de bens, tentei um cisbajude, infrutífero, começou a correr a pressão intercorrente. Não, para aí, é isso aí que me preocupou. Mas é para preocupar mesmo. A primeira. Fiz o pedido do cisbajude, voltou zerado. Foi intimado, começou. Intimado o exequente da diligência, da primeira diligência infrutífera. Não, mas calma aí, juiz, eu ainda tenho um monte de coisa para pedir aqui. Calma, respira. Não, agora a lei estabelece que primeira diligência infrutífera para localização de bens desencadeia a intimação, né? Desencadeia a contagem. Agora, para aí, só uma paradinha. É lei ou já é uma interpretação? Não, é lei. É lei. É lei. Está lá no artigo 921. O editor vai colocar aqui na tela essa lei e vai passando o 921, parágrafo quarto, alguma coisa assim, né? Quarto, quinto, sexto. Então é lei, tá? Não é mais lei, tá na lei. Interpretação. Você vai interpretar depois diferente, é outra coisa. Vai vir um repetitivo depois diferente, é outra coisa. Agora está no 921 do CPC, positivado essa regra. Assim, não gosto de interromper, eu tenho que me controlar para não interromper. Advogado, fique muito atento a isso. Eu fiquei preocupado com essa alteração e eu vou fazer uma pergunta para ele que ao final vocês vão ver. Para mim, dá para responsabilizar o advogado, inclusive pela sua inércia, tá? Vamos lá, continua. Então assim,
Preocupação, tá? Preocupação. Coloque lá na tua edição um alertazinho assim. Um alertazinho. Não quero mais contencioso. Não quero mais. Então, execução. Tentou, juiz, a primeiro pedido, 95% dos casos, se esvajude. Tentou se esvajude, que é realmente o melhor meio executivo que existe. Tentou se esvajude negativo. Exequente, se esvajude negativo, começou a correr o prazo. E aí conta o seu prazo, ele só vai... Então vamos lá, começou, se esvajude negativo. Aí digamos, vamos seguir com o nosso exemplo de um prazo de 3 anos. 3 anos, vamos lá. Tem vários prazos, tá, gente? Não, mas vamos ficar só nisso. Isso, 3 anos. Pessoa física, se dentro de trânsito, 3 anos. Tem vários prazos. Então fiquem atentos a isso. Não é que toda a execução prescreve em 3 anos, não é isso. Depende da natureza da pretensão subjacente, do direito material subjacente. Se for Código de Defesa do Consumidor, 5 anos, administração pública, 5 anos. Vai ter isso, vai ter 1, 3, 5, 10, né? Vai ter seguro, a percussão, ano, enfim. Isso. Então, mas é só para fim didático que nós estamos colocando esse exemplo. Focando 3 anos, que é um exemplo de responsabilidade civil. Então lá, eu tenho um prazo de 3 anos de execução. Pedi se esvajude, negativo, começa os 3 anos, ó, o reloginho, começou a contar. Juiz, agora eu quero um renajude. Negativo, teu prazo sai correndo, 3 anos. O reloginho está batendo, 3 anos. Juiz, peraí, calma. Não, calma não, está correndo. Juiz, eu quero agora um ofício ao registro de imóveis para ver se ele tem imóveis. Negativo. Diligência negativa. Defiro o ofício, diligência negativa. Começa. Você mal interpretar. Isso, não é que eu estou indeferindo o ofício. Ele é muito técnico. Eu já tenho... Negativo não é que está indeferindo a expedição de ofício, né? Mas assim, negativo. Não localizou bens imóveis penhorados. Seu prazo continua correndo. Deu 3 anos, o que o juiz faz? Não precisa ser necessariamente quando já completou os 3 anos, mas o que o artigo 921 prevê? Olha, a única paralisação da contagem desse prazo é aquela de 1 ano, aquela suspensão de 1 ano. É essa pergunta que eu ia fazer. Isso, aquela que existia já e continua existindo, aquela suspensão do processo de 1 ano que é, digamos assim, é um respiro do legislador para que o exequente tente localizar bens fora do processo. Então estou lá 2 anos, estou correndo prazo, o juiz fala assim, suspende o processo por 1 ano para localização por conta de bens penhoráveis. Aí nesse tempo o prazo de 3 anos para a contagem. Correu 2 anos, vamos dar o exemplo, para a contagem, passou 1 ano. Suspende ou interrompe? Suspende, aqui beleza, suspende. Quem é qualificado tem que saber que é a diferença de suspensão e interrupção. Suspende o prazo. Então vamos lá, passou 2 anos procurando bens no processo, nada, juiz suspende o processo por 1 ano. Passou 1 ano, o juiz levanta a suspensão. Você tem mais 1 ano para localizar bens penhoráveis. Não localizou bem. Eu dei o exemplo da suspensão depois de 2 anos. A suspensão podia ser após os 3 anos, em qualquer momento. Suspendeu o processo. Mas esse está bem didático. Isso. Suspendeu o processo por 1 ano, volta a correr o prazo, levantou a suspensão depois de 1 ano, volta a correr mais 1 ano. Acabou 1 ano, meu amigo. Aí é prescrição intercorrente. Não, mas eu não fiquei inerte. Eu estava aqui diligenciando em busca de bens penhoráveis. A lei agora, ela não se importa mais se o credor mantém uma postura processual ativa ou não. Agora, basta que não sejam localizados bens penhoráveis para que a prescrição ocorra no curso do processo, com a única possibilidade de suspensão por 1 ano ou de interrupção, e aí você já falou, tem uma diferença, só para, eventualmente para quem não está familiarizado com essa diferença, a suspensão ela paralisa a contagem que volta a correr pelo tempo restante. A interrupção zera a contagem. Então, correu 2 anos, interrompeu, ganhei os 3 anos de novo. Se você no curso dessa busca de bens localizar um bem penhorável, aí você interrompe. Aí zera. Aí zera. Ótimo. Então eu estou lá procurando... Já está matando uma das minhas perguntas. Isso. Então eu estou lá procurando bens penhoráveis, tal. Achei um veículo. Opa, parou. Qual é a finalidade da execução? É a satisfação do crédito. Eu estou conseguindo resultados convergentes com essa finalidade do processo. É óbvio que eu não posso pensar em extinguir esse processo como se ele fosse um processo inefetivo. Ele não está sendo inefetivo, ele está sendo um processo efetivo. Eu localizei bens, localizei valores, então não é para esse tipo de processo que a prescrição intercorrente foi concebida. A prescrição intercorrente ela foi concebida, obviamente, com um propósito de limpeza de processos de execução, mas para eliminar processos que a busca de bens infrutífera já revelou
que ela tende a ser uma execução mal sucedida. E daí numa ideia macro de gestão macro de processos, né, que o professor Sérgio Arenhardt chama até num livro muito interessante dele, de proporcionalidade panprocessual, que é a ideia de, olha, eu tenho que pensar na massa de processos. Enquanto eu gestiono processos que estão há 10 anos tramitando, aqui o gato correndo atrás do rabo, sem localizar bens do devedor, esse processo inefetivo, ele atrapalha os processos que tendem a ser bem-sucedidos. Então, para que eu consiga fornecer uma tutela efetiva e tempestiva desses direitos que são promissores, eu preciso, digamos, limpar o terreno e tirar aquilo que está fadado ao insucesso. Então, em resumo, e por isso que é importante que todos fiquem muito atentos, a partir dessa alteração de 21, a partir dessa alteração, no momento em que vocês, advogados, fazem o primeiro requerimento de localização de bens, e esse requerimento é infrutífero e vocês são intimados dessa diligência, o prazo começou a correr. Então, existem ferramentas processuais, e aí é um tema, acho que está até fora do nosso escopo aqui, mas existem ferramentas processuais que, se os advogados ficarem atentos, passam a ser extremamente úteis para os credores. Por exemplo, a produção antecipada de prova. Eu posso ajuizar uma produção antecipada de provas para investigar bens do devedor antes de ajuizar a execução, para que quando eu ajuize a execução, eu já tenha em mãos os bens que o devedor dispõe para eu indicar na inicial da execução. Essa é uma saída interessante. Eu vou fazer... Eu sou do mal, tá? Vamos lá. Não, deixa eu te interromper. Eu vou cortar essa parte do podcast e vou colocar só para a área de membros, porque isso é uma dica de ouro que eu aprendi agora com você. Como eu gosto de gente inteligente. Cara, como eu gosto de gente inteligente. Ele está falando aqui como processualista. E as pessoas não valorizam. Os vídeos do direito tem lá 10 visualizações, mas se tiver também não tem problema, porque o cara bom vai aprender. Eu tô arrepiado, porque assim, cara, você tava falando aqui e eu tava... Maurício, eu falei, cara, que inteligência, que clareza, que linearidade. Parabéns. Esse aqui eu acho, eu tenho quase certeza que eu vou cortar. Porque minha área de membros, esse canal é gratuito, tá? A área de membros vai ser só, se inscreva lá, 5 inscritos, demonstre que se inscreveu, demonstre que você está divulgando para crescer o canal, porque senão, o que é de graça, as pessoas não dão bola, né? Vai naquele, estou fazendo só um parênteses aqui, desculpa, mas esse eu preciso. O cara vai se ele vai por quilo, ele come aquilo que é necessário. Sim. Se ele vai no all inclusive, no resortão, deixa tudo, né? Ele pega o pratão, come 100 gramas, deixa 1 quilo. Mas não sei o que, pega a cerveja e deixa esquentar, correto? Sim. Por quê? Porque é de grátis para ele, não é, né? Obviamente é pago, né? Mas a cabeça das pessoas, o cérebro, pensa dessa forma. Então, esse aqui eu acho que eu vou cortar e vou mandar para a área de membro. Não é possível falar, vai na área de membro, demonstra que está escrito, então aqui curta, compartilha esse conhecimento. Maurício, deixa eu falar mesmo, eu te interrompi, eu não quis te interromper antes, eu estava aqui pulando. Eu falei, cara, que inteligência, que linearidade, que clareza na explicação. Deixa eu fazer deixa eu pagar essa dívida. Não, mas isso não é essa ideia não é minha, tá? Não, mas que não sei, mas assim, você reproduzir. Nós temos existe o papel, eu digo que eu sou um resolvedor de problema. Mas eu só pego o bom pensamento do gigante, né? E vou lá executar o pensamento do gigante, subo no ombro dos gigantes, nós sempre aprendemos isso, né?